Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o último exemplo de programação dinâmica, que seria o problema do caixeiro viajante. Lembrando aí que tem vários exemplos de problemas de programação dinâmica, mas a gente vai ver um dos mais conhecidos, que é o problema do caixeiro viajante, tá? Então, esse problema do caixeiro viajante, ele é considerado um clássico. Ele é provavelmente o problema mais conhecido e estudado de programação inteira, tá? Então, como é de se esperar, um problema tão estudado, ele tem uma infinidade de casos particulares que podem ser utilizados para tratar de diversas variedades encontradas em ambientes profissionais. Então, quando a gente fala em casos particulares, eu estou falando em variantes, né, do meu problema do caixeiro viajante, tá? Então, aí, variantes do problema do caixeiro viajante. Aí nós temos, assim como o problema da mochila, diferentes algoritmos para resolver esse problema, dependendo da particularidade que o problema tiver, tá? Então, por exemplo, eu posso ter métodos exatos ou heurísticos para resolver o problema, lembrando que heurísticas são métodos que trabalham com aproximação para encontrar uma solução. Então, métodos exatos, por exemplo, seria branch and bound, branch and cut, a programação dinâmica, que é a que a gente está vendo aqui. Alguns métodos heurísticos, o método vizinho mais próximo, algoritmos genéticos, cobertura mínima, busca tabu, simulated annealing, GRASP, e aí eu posso trabalhar com o problema do caixeiro simétrico ou assimétrico, enfim. Então, tem várias particularidades, diferentes variantes desse problema. A gente vai ver aqui o modelo mais clássico, mais tradicional do caixeiro de viagem. A gente vai aprender a resolver ele com um problema de programação dinâmica, ok? Bom, qual que é a definição do problema do caixeiro viajante? Então, o caixeiro viajante, ele necessita visitar um número N de cidades, tá? Passando por cada uma, então ele vai passar por cada cidade apenas uma única vez e vai retornar ao seu ponto de origem ao final da sua trajetória. Então ele sai de uma origem, passa por várias cidades, né? E aqui vai ter outras cidades, intermediárias, enfim. Só que ele vai passar por essas cidades apenas uma única vez e vai retornar para a sua origem, ok? Ao final da sua trajetória, gastando aí o que eu posso ter? O mínimo possível. Então, o objetivo do problema vai ser um problema de minimização. Tá? E aí eu posso querer minimizar a distância, o caminho de menor custo, de menor tempo, tá? É possível respeitando a restrição de passagem em todas as cidades. Então, a ordem não vai importar. O importa é eu passar em todas as cidades uma única vez, utilizando o menor tempo, o menor custo, a menor distância, enfim, dependendo do objetivo aí do problema, tá? Então, esse que é o problema do caixeiro viajante. Então, vamos lá, algumas considerações em relação à formulação do problema do caixeiro viajante. Primeiro, então, considerem aí um conjunto de nós V, tá? Conjunto de nós, posso ter vários nós, vou botar aqui esses 4, por exemplo. E um outro de arcos. Então, vou botar aqui, assim. Enfim, são os arcos, tá? Que vão representar pares ordenados de cidades entre as quais uma viagem é possível. Então, para o arco IJ, pode ser qualquer um desses arcos aqui, ó, por exemplo, aqui. Tá? Então, para o arco IJ, pertencente a CIJ é o tempo de viagem, pode ser um tempo, ou um custo, ou uma distância, da cidade I para a cidade J, que é para eu ir de um nó para o outro. E aí o meu problema é eu encontrar uma rota que inicia e termina na cidade 1, então vou botar aqui 1, que visita todas as cidades apenas uma vez e que tem o tempo de viagem mínimo, tá? Então, posso botar aqui 1, 2, 3, 4, tá? E aí, supondo que X, então CIJ, ele vai representar aí um tempo, ou um custo, ou uma distância, e eu quero o menor, tanto do tempo, quanto do custo, quanto da distância, tá? E aí suponha que x e j
X e J, quem é? X e J vai ser a nossa variável de decisão. E aqui no caso, ela vai ser igual a 1, por exemplo, representa que a cidade J foi visitada imediatamente depois da cidade I, tá? Então, se X e J é igual a 1, significa que eu visitei J imediatamente após I, tá? Então, aqui no nosso exemplo, se eu colocar, por exemplo, x1, 3 igual a 1, x3 igual a 1 significa que eu visitei 3 imediatamente após 1, ok? Se isso não acontecer, então se o x e j for igual a 0, se o meu x e j for igual a 0, significa que eu não vou visitar aquela cidade. Então, para eu evitar soluções inconvenientes, a gente pode considerar que CJJ, que é o custo, tempo ou distância, é igual a infinito para J igual a 1, 2n, ou simplesmente excluir as variáveis com índices duplos da formulação. Então, quando a gente fala índices duplos, significa, eu não posso visitar 2, C22, tá? Não tenho como ir de ir para o 2 e voltar para o 2, porque só tem que visitar a cidade apenas uma vez, tá? Então, eu vou excluir as variáveis com índices duplos da minha formulação. E aí, uma formulação possível para o nosso problema, nós vamos ver agora. Bom, então essa seria uma formulação possível para o meu problema do caixeiro viajante. Eu tenho aí uma função objetivo de minimização, então minimizar Z é o somatório duplo de I igual a 1 até N, de J igual a 1 até N, vai depender da quantidade de cidades que eu vou ter. C e J vai representar, lembra, o meu custo ou tempo ou a distância, depende do problema. X e J é a minha variável de decisão. E essa variável de decisão aqui, ela é igual a 1 ou 0, igual a 0, tá? Igual a 1 vou visitar, igual a 0 não vou visitar aquela cidade, tá? Sujeito a, aí eu vou ter quatro restrições em relação ao meu problema. Quais são elas? Então, eu vou ter restrições de saída, restrições de chegada e binárias, tá? Essas daqui. Restrições binárias, tá? Que elas vão garantir, então essa minha restrição vai garantir que cada um dos x e j, que são as minhas variáveis de decisão, vai ser igual a 0 ou 1, por isso que ela é binária. E aí as restrições de saída, elas vão garantir que para cada cidade haverá apenas uma rota de saída. E analogamente, uma restrição de chegada, eu vou ter apenas uma única chegada para cada um dos nós. Por isso que aqui está igual a 1. Então, tanto de saída quanto chegada, tá? As restrições do grupo subrrotas, está aqui, subrrotas, garantem que a solução ótima não contenha subrrotas. Então, quando eu digo subrrotas, né, que eu estou falando de que ele vai ir e voltar para uma mesma cidade, por exemplo, eu preciso garantir isso. Então, para eu garantir isso, eu tenho que escrever essas restrições. Então, se eu não introduzir esse grupo de restrições, eu não garanto de que a solução oferecida contenha uma rota única, na qual o viajante ele parte de uma cidade, vai visitar todas as outras cidades e vai retornar para a cidade inicial sem passar mais de uma vez em cada cidade, tá? E aqui, essas variáveis que estão nas restrições, ó, o I e o J, elas são auxiliares e aí elas não têm o significado físico, elas são colocadas aqui para a gente poder resolver o problema e evitar que aconteçam as subrrotas. Bom, então vamos resolver um exemplo de problema do caixeiro viajante utilizando a programação dinâmica como forma de resolução, tá? Então, por exemplo, uma viatura de uma empresa A
necessita entregar encomendas em B, C, D e E regressar à empresa. Então, vai voltar para A, tá? Então, se pretende passar uma e só uma vez em cada um dos vértices, ou seja, em BCD e E uma única vez, e percorrer a menor distância total, qual é o itinerário que ela vai utilizar, tá? Então, aqui a gente tem na tabela com as distâncias, tá? Então, a gente quer minimizar a distância, então essas são as distâncias, estão já para B82, já para C167 e assim sucessivamente. Aqui também são essas mesmas distâncias. E aí, algumas considerações em relação ao problema. Primeiro, o problema ele pode ser abordado dinamicamente, dado que é necessário decidir, após eu terminar o serviço em um cliente, qual o próximo cliente do itinerário. No decorrer do tempo, a viatura ela pode estar junto de qualquer um dos clientes, exceto A, que é a sede da empresa, que é a origem, tá? E aí, então, a gente vai ver que eu vou poder dividir esse problema em 5 etapas, tá? Aqui, 5 etapas, tá? Em cada uma das etapas, eu vou decidir qual o cliente que eu vou visitar, considerando que eu só posso visitar o cliente e passar por ele uma única vez para poder voltar para a minha empresa, tá? Então, a gente tem que o problema tem 5 etapas, dado que A é o início do ciclo e que quando for atingido o quarto cliente, a decisão remanescente vai ser voltar para a empresa. Em qualquer uma das etapas, exceto a primeira, que é voltar para A viatura ela pode estar, então, ela pode estar em B, pode estar em C, ou em D, ou em E, que são, portanto, os valores admissíveis da variável de estado, tá? Então, meus estados possíveis são, vou botar S, né, aqui, vai ser igual a B, C, D e E, tá? Então, estabelecidas N 5 etapas, então eu tenho 5 etapas, os estados de cada etapa e as variáveis de decisão, é necessário fixar a relação entre os estados, que é a minha função de transição. E aí, as minhas variáveis de decisão também vão ser ir para B, C, D ou E, tá? Bom, fazendo o estudo no sentido inverso, que é a última etapa, a primeira etapa, a minha função de transição ela vai estabelecer uma relação recursiva que vai identificar a política ótima na etapa N, conhecida, então, dado a política ótima na etapa N mais 1, tá? E aí, se eu considerar CSXN como a distância associada à decisão XN, quando a viatura se encontrar no cliente SN, vai depender de qual a gente vai estar analisando, eu tenho o encaminhamento da minha função que eu desejo minimizar, tá? E aí importa ainda referir que para aquele estado SN, a decisão XN, ela só é admissível se conectada com as decisões ótimas antes fixadas, tá? Para não originar, isso é muito importante, eu não posso originar ciclos. Quando eu digo que eu não posso originar ciclos, significa que eu só posso passar em cada um dos vértices uma única vez. E a gente vai ver na hora de resolver como que eu faço essa análise. Bom, então vamos lá, estudo na etapa 5, lembrando que a gente sempre começa de trás para frente, tá? Então, quando a viatura ela se encontra em qualquer um dos clientes, B, C, D ou E, a decisão possível é transitar para o vértice A. Então, a única decisão é ir para o vértice A, tá? Então, no quadro seguinte, a gente registra os dados correntes e as decisões associadas. Então, eu tenho os estados B, C, D e E, tá? Aqui é a minha variável de decisão, a função de transição para essa última etapa, tá? E a única decisão possível é x5 igual a A. E aqui estão as distâncias. Então, de B para A, 82 km, 167, 114, 108, que é de E para A, tá? Aqui as distâncias ótimas e aqui a minha decisão, que é única de ir para A, ok? Bom, feito isso, eu vou para a etapa 4. Antes da gente ir para a etapa 4, aqui tem a descrição do quadro da etapa 5, que eu já havia falado para vocês, então não vou voltar para isso aqui, tá? Então, vamos lá, vamos para a etapa 4
do nosso problema do caixeiro viajante. Então, eu tenho os estados possíveis, B, C, D e E, as variáveis de decisão, tá? Vou ter aqui a minha distância ótima, a minha variável de decisão ótima, aqui a minha função de transição, lembrando que eu vou sempre olhar para uma etapa à frente, que é N mais 1, que vai ser a etapa 5. Eu coloquei aqui o quadro, a tabela, né, com as distâncias entre os nós. Isso aqui é o resultado da minha etapa N mais 1, que é a etapa 5. E aqui tem os nós para vocês verem de forma visual. Então, tem etapa 4, etapa 5 foi a que a gente fez anteriormente. Lembrando que daqui ele vai para o A, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar pelo vértice B. Então, do B, eu posso ir para o B? Não, porque eu não posso voltar para o mesmo cliente aqui no caso. Então, do B para o C, o que eu vou somar? Eu vou somar a distância, que é de B para C, que está aqui, ó, B para C, 240, mais 167. Por que 167? Porque do C eu vou para o A, ó, do C eu vou para o A, que está aqui. Então, eu somei 167. Tá? Do B eu vou para o D, então B eu vou para o D, que é 151, mais a distância que eu tenho depois do D para o A, que é 114. Então, ó, do D para o A. Então, do D para o A, 114, por isso que eu somei aqui. E do B para o E. Então, do B para o E vai ser, ó, do B para o E, 29 quilômetros. Então, 29 mais a decisão, uma etapa à frente, que é a etapa 5. Então, do E, ele vai para o A. Então, do E para o A, eu tenho 8 quilômetros, tá? Então, é o que está aqui. Aí, aqui, no meu valor ótimo, aqui, eu vou colocar o menor valor dessa linha, porque eu quero minimizar a distância. Então, aqui vai ser 37. Essa distância de 37 corresponde aí do B, do vértice B, do cliente B, para o E, e aí do E para o A. E aí, eu vou repetir o mesmo raciocínio para os outros vértices, o C, o D e o E, ok? Vamos agora analisar a etapa 3, tá? E aí, antes da gente analisar a etapa 3, preencher a tabela aqui da programação dinâmica, a gente tem que olhar para a decisão da etapa posterior, que é da etapa 4, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu tenho aqui, ó, etapa 3, que é o que a gente está, etapa 4, etapa 5, vou colocar qual foi a decisão que eu tomei aqui. Lembra que na etapa 5, aqui ele só vai para A, tá? Então, eu vou colocar a decisão na etapa 5, por quê? Qual que é o objetivo? Ao colocar essa decisão, antes de preencher a minha tabela, eu vou ver se existe ou não algum ciclo. E aí, quando eu falo em ciclo, eu quero saber se ele vai voltar para o mesmo mesmo vértice, ou se ele vai voltar para o mesmo cliente, tá? Então, vamos lá. Na etapa 4, qual que foi a decisão a partir do nó B? Então, do nó B, ele vai visitar o E. Então, do B, eu vou para o E. Do C, eu vou para o D. A melhor, né? Opção é ir para o D. Estando em D, a melhor opção é ir para E. E estando em E, a melhor opção é ir para B. Tá? Beleza. Feito isso, agora eu vou analisar a minha etapa 3. Então, para analisar a etapa 3, eu vou analisar a decisão que eu tomei na etapa 4. Ok? Então, eu estando em B, não posso ir para B. Eu posso ir para C? Posso, porque de B eu vou para C, de C eu vou para D e de D eu vou para A. Não vou voltar para nenhum outro cliente que eu já passei. Então, de B eu posso ir para C. De B eu posso ir para D? Posso, porque de B eu vou para D, de D eu vou para E, e aí eu vou para A. Então, não vou voltar para nenhum vértice, tá? Que eu já visitei. De B eu posso ir para E? Não, por quê? Porque de B ele vai para E, e aí estando em E, a melhor decisão é voltar para B. E eu não posso voltar para um vértice que eu já visitei, para um cliente que eu já visitei. Então,
aqui é por isso que na minha tabela está escrito ciclo B, E, B. Então, eu não vou preencher esse valor aqui, porque senão eu vou voltar para um vértice que eu já visitei, tá? Então, estando em B, a minha única opção é ir ou para C ou para D, tá? E aí, aqui na linha estão os valores das distâncias. Então, de B para C, aí eu vou olhar lá na minha tabela de distância. De B para C, a distância é 240. E quando eu estiver em C, a minha decisão é ir para D. E aí, para D, a distância é de 177 quilômetros, que eu já havia colocado quando preenchi a tabela da etapa 4. Por isso que aqui está 417. De B para D, então de B para D a distância é 151, mais a decisão da etapa seguinte. Então, estando em D, ele vai para E, e aí eu tenho que somar 154, por isso que está 154 aqui, tá? Em E eu não vou fazer análise, então aí eu vou olhar qual que é a menor distância, somatório da menor distância na etapa 3 para o estado B. Então, para o estado B, o menor valor aqui é 305. Então, 305 é a menor distância, que é ir de B para D. Então, eu estando em B, eu vou para D. Então, a minha escolha aqui, né, de B foi ir para D. Vou fazer a mesma análise tanto para C, D e E. Então, vamos analisar aqui em C, tá? Se eu vou ter ou não algum ciclo. Estando em C, eu posso ir para B? Posso, porque de B eu vou para E. De C eu não vou para C, de C eu posso ir para D? Posso, porque de D ele vai para E, não vai gerar ciclo. E de C pode ir para E? Pode, porque daqui ele vai para B e aí não vai gerar nenhum ciclo, tá? E aí, vamos analisar o estado E, tá? Então, vamos analisar o estado E. Vou colocar aqui em outra cor, azul, amarelo. Tá, então vamos analisar o estado E. Então, no estado E, eu posso ir para B? Não, não posso, porque de B eu vou para E, então eu voltaria para E. Então, não vou analisar, por isso que aqui está ciclo E, B, E. De E, eu posso ir para C? Posso, porque de C ele vai para D, não vou voltar para nenhum nó. Beleza. De E, eu posso ir para D? Não, não posso, porque ele vai para E, D e volta para o E. Então, não vou colocar aqui. Então, aí aqui tem ciclo E, D e E. E de E, não posso ir para E. Então, aqui em E, a minha única opção é ir de E para C. E de C para D e de D para A. Tá? Então, é o que está aqui. Por isso que está ciclo aqui, ciclo e aqui o valor em E. Então, de E para C, de E para C a distância é de 253, mais 100, de E ele vai para C, né? 177. C, que aí é de C para D e de D para A, tá? Então, 177 é o valor que está aqui, ok? Chegamos agora na etapa 2 do nosso problema do caixeiro viajante, tá? Então, vamos lá. Antes de eu preencher a tabela, eu vou analisar as decisões que já foram tomadas. Então, na etapa 2, eu vou analisar a decisão que foi tomada na etapa 3, que a gente já resolveu, tá? Eu vou analisar para ver se eu tenho algum ciclo antes de preencher aqui a minha tabela, tá? Então, vamos lá. Do B, eu sei que eu não posso ir para o B. Do B, eu posso ir para o C? Posso, porque do C eu vou para o D e do D eu vou para o E e do E para o A, tá? Do B, eu posso ir para o D? Não, não posso, porque do B eu vou para o D, aí do D eu vou para o E e do E eu voltaria para o B, então eu geraria um ciclo. Então, aqui eu não vou poder ir para o D, tá? Do B, eu posso ir para o E? Posso, porque do B eu vou para o E, do E para o C e do C para o D. Então, aqui eu não geraria um ciclo. Então, eu posso ir ou só para o C ou só para o E. Vamos analisar agora o vértice C, tá? Então, de C, eu posso ir para B?
Posso, porque de C eu vou para B, de B eu vou para D e de D para E, e aí eu não vou ter nenhum ciclo. De C eu não vou para C, de C eu posso ir para D? Posso, tá? Então, de C eu posso ir para D, porque de D eu vou para E, de E para B não gera nenhum ciclo, ok? De C eu posso ir para E? Não, não posso, porque ó, se eu for de C para E, de E eu volto para o C. Então, eu vou voltar para o mesmo vértice que eu já passei. Então, no caso de C, eu vou ter um ciclo aqui, se eu for para E, e aí eu só vou poder ir ou para B ou para D, tá? Vamos analisar agora os outros nomes. Então, vou analisar o D e o E, tá? No D, eu posso ir para B? Não, não posso, porque se eu for de D, eu vou de D para B, de B eu volto para o D. Se eu for de D para... Posso ir de D para C? Não, não posso, porque se eu for de D para C, eu volto para D. Posso ir de D para D? Não vou. De D para E? Não, não posso, porque ó, se eu for de D, eu vou para E, de E eu vou para C e de C eu volto para o D. Então, não posso. Então, aqui no estado D, na etapa 2, eu não tenho nenhuma possibilidade, porque senão eu vou de deslocamento, porque senão eu vou gerar ciclo nos vértices, tá? E no estado E, vamos analisar agora. Então, no estado E, eu posso ir para B? Não posso, porque ó, se eu for de E para B, depois eu vou para D e aí eu vou para o E, aí eu vou ter um ciclo. De E, se eu for para C, depois eu vou para o D e do D eu volto para o E, tá? Do E, eu posso ir para o D? Não, porque do E eu vou para o D e do D eu volto para o E. Então, também aqui o meu estado E, na minha etapa 2, eu vou gerar ciclo nas opções possíveis que eu tenho, tá? Então, as únicas opções na etapa 2 é ir de B para C e de C eu vou para D, que são os valores ótimos, tá? Então, feito isso, aí eu posso ir para a etapa 1 do meu problema. Chegamos na etapa 1, tá? Então, aqui na etapa 1, o único estado possível aqui que eu tenho é A, tá? Então, é ir de A ou para B ou para C, em função da decisão que a gente tomou na etapa 2, tá? Então, eu vou, estando na etapa 1, olhar para a minha etapa 2, para poder decidir qual que é o melhor caminho para percorrer o trajeto, tá? Então, aí eu vou somar os valores que eu já tinha lá da minha etapa 2 e a distância de A para B e de A para C, que estão aqui. E aí eu vejo qual que é o menor valor. Então, o menor valor é ir de A para C, em que eu vou ter uma distância total percorrida de... Então, a distância total vai ser de 418 quilômetros. Então, a distância total vai ser igual a 418 quilômetros, tá? E a minha decisão é ir de A para C. Então, é ir de A para C. E aí, considerando as etapas seguintes, A2, A3, A4 e A5, então, de A eu vou para C, de C eu vou para D, de D eu vou para B, de B eu vou para E e de E eu vou volto, né, para A, tá? E isso aqui tem um total de 418 quilômetros e esse é o menor caminho. E aí a gente tem a nossa política ótima, que corresponde à distância mínima igual, como eu já falei para vocês, de 418 quilômetros. O itinerário, que é de A para C, de C para D, de B para E e de E para A, que eu já havia falado para vocês. E aí as distâncias percorridas em cada um desses trajetos, ok? E aí assim a gente resolve o problema do caixeiro viajante. Eu vou deixar para vocês um exercício que é resolver essa rede aqui, né, como um problema do caixeiro viajante, utilizando a programação dinâmica, para vocês me enviarem lá no Moodle, utilizando o Excel, tá bom?